Eita glória, aleluia. Agora sim, meus irmãos, tava tendo problema aqui na internet, tá? Eu já tava gravando, né, ao vivo e a transmissão havia cortado. Agora eu não sei se, né, vai aparecer na notificação dos irmãos, né, a transmissão para os irmãos acompanharem. Eu não sei se irá aparecer, né? Mas vou tentar novamente compartilhar no meu perfil pessoal, no perfil pessoal da minha esposa e aqui na página da igreja, né, para ver se vai. Deu um probleminha, tá dando um probleminha aqui na transmissão hoje, tá? Não sei por quê, né? Ele tá concluindo, tava fechando sozinho. Mas vamos lá. Agora vai dar certo, em nome de Jesus. Não estava dando certo, mas eu creio que agora vai. Nós vamos falar um pouco, meus irmãos, sobre uma profecia, né, que está sendo lançada aí nas redes sociais, dizendo dessa maneira: 3 dias de escuridão na terra. E ainda dá uma data, dia 8 de maio. Essa profecia ela está viralizando nos áudios das redes sociais. E eu pergunto para você a sua opinião. Essa profecia, ela é verdadeira ou ela é antibíblica? Hoje, meus irmãos, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu já peço para vocês compartilhem, ajude, participe, comente, convida mais pessoas para estar aqui, né? E eu vou deixar para vocês o Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha só, porque tá mais ou menos embasado ali. O que diz o Apocalipse 6, versículo 12? Diz desta maneira: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos para o seu lugar. Segundo esse versículo, né, do Apocalipse 6, quando for aberto o sexto selo, o sol, né, ela vai se escurecer, o dia vai parecer noite. E a noite, a lua, vai ter a sua cor, né, como se fosse cor de sangue. Só que essa profecia aqui, meus irmãos, ela vem se referir em um período aonde for descer os selos, né, da ira de Deus. Ou seja, a igreja, o povo do Senhor, não estará mais aqui na terra, não estará mais aqui. Então, meus irmãos, nós iremos ler hoje para meditar um pouco e para nós falarmos, né, aquilo que o Senhor quer nesta noite. Nós vamos ler aqui no livro de 1 João. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Porque em 1 João, capítulo de número 4, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí. Olha o que diz, meus irmãos. Olha o que diz 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Peço que os irmãos ajudem a compartilhar, porque nós vamos pregar a palavra baseada nesse livro de 1 João 4, 1, e nós iremos discutir nesta noite sobre as profecias de Deus e as falsas profecias. Diz desta maneira a palavra do Senhor: Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo e o mundo os ouve.
Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Aleluia. Senhor, fala com teu povo, em nome de Jesus. Toca, abre a mente do teu povo para compreender a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim, meus irmãos, eu coloquei esse tema só para deixar os irmãos mais curiosos para ouvir a pregação da mensagem nesta noite. É óbvio, meus irmãos, é claro, eu não vou nem esperar os comentários de vocês, o que vocês acham. Essa profecia, ela é verdadeira ou é antibíblica? Pode escrever aí, em nome de Jesus, eu vou estar lendo a sua opinião. É verdadeira ou antibíblica? Pode ficar, à vontade para expressar aquilo que você sentir no seu coração de se expressar. Mas nessa noite nós iremos falar um pouco sobre as profecias de Cristo. Nós iremos falar um pouco também sobre as falsas profecias. Eu peço a sua ajuda para que você venha compartilhar e para que você venha ajudar e venha cultuar ao Senhor na sua casa, prestar esse culto a Deus, e Deus irá te honrar, Deus irá te abençoar poderosamente. Compartilhe no seu perfil pessoal para que os seus amigos vejam. Qual é a sua opinião? É bíblico ou é antibíblico essa profecia que no dia 8 de maio, olha só, deram até a data, 8 de maio, a terra vai viver uma escuridão. Olha o que o povo fala no áudio. Eles falam dessa maneira, vocês que ouviram o áudio. Eles falam que no dia 8 de maio ninguém sai de casa. Não saia de casa, que eles dizem dessa maneira, estoca alimento. Olha o cúmulo. Estoca alimento. E vocês já ouviram, o que eles falam lá. E fala até que vai ser solto os demônios e eles vão vir na nossa casa em forma de alguém do nosso parente para ver se nós abrimos as portas e ali eles nos tragam. Meus irmãos, eu vou dizer já para vocês. É óbvio que é antibíblico, Essa profecia, ela é uma profecia falsa. Tem muita gente, meus irmãos, que eles aproveitam da situação que nós estamos enfrentando. Eles aproveitam do momento que nós estamos passando, meus irmãos, e vocês podem perceber que é justamente no período difícil que aparecem várias pessoas com aquelas profecias dizendo ser bíblica. Quando o mundo passa uma crise financeira, logo vem alguém dizendo que vai vir uma profecia aí de ruína financeira, sendo que o mundo já estava enfrentando aquilo, Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós, aqui em 1 João, que nós lemos, para que nós venhamos provar, olha só, provai se o Espírito, ele é de Deus ou é do demônio. Se o profeta, ele é profeta de Deus ou é o profeta do espírito de anticristo. Quando fala espírito de anticristo, não é o anticristo em si, mas é o anticristo, meus irmãos, em obra, operando em obra. Então, Jesus ele já nos advertiu, dizendo para nós que viria esse tempo de se levantar falsas profecias. Não é de hoje não, meus irmãos, é de muito tempo, Só que nessa noite, neste momento, eu quero pregar para vocês a seriedade, a responsabilidade que é quando você levanta a sua voz, quando você levanta o seu dedo e você fala dessa maneira. Jesus está mandando falar desse jeito. Jesus está mandando falar isso e falar aquilo. No livro de Deuteronômios, fala desta maneira, aleluia, todo profeta que falar uma profecia
dizendo assim, disse o Senhor, e essa profecia não acontecer, é porque não foi o Senhor que lançou essa profecia. Ou seja, que essa profecia não veio da parte do Senhor. Meus irmãos, por mais que essa profecia ela não seja verdadeira, que isso vai acontecer no dia 8 de maio, está trazendo um maior alvoroço nas redes sociais. Está deixando o povo mais desesperado do que estava antes, né? Por causa desse negócio de coronavírus. Eu pergunto para vocês, quantas e quantas pessoas já não profetizaram? Olha só, já não profetizaram? Já tentaram prever a data que Jesus ia voltar? É ou não é verdade? Quantas vezes você já ouviu alguém falar, Jesus vai voltar tal dia? Jesus vai voltar no ano de 2000. Passa o ano de 2000, não acontece nada. Jesus vai voltar no ano de 2005. Passa 2005, não acontece nada. Jesus vai voltar no ano de 2020. E aí? Meus irmãos, olha só, essa profecia da escuridão, ela não é de agora. Ela não é de agora, ela é de antes. Só que é antibíblica. Não tem base bíblica para isso. Não tem base. Já é há muito tempo, meus irmãos, que eles estão lançando uma data de tal época vai vir escuridão na terra. Só que dessa vez, meus irmãos, eles lançaram que além de ser no dia 8 de maio, né, tá bem aí, ainda disseram, meus irmãos, que vai ser 3 dias. Outro áudio fala 6 dias. O que acontece? O povo fica desesperado, tem uns que acreditam, acaba estocando. Chega no dia, não acontece, o que eles falam? Uai, cadê a profecia? Cadê Deus que falou isso? Tem que entender, meus irmãos, que não foi Deus que falou. Não é Deus que está falando isso. O Senhor, ele deixou aqui, 1 João, para nós dizer dessa maneira, para nós provar se qualquer tipo de profecia ou revelação, ela vem de Deus ou não. Porque o que tem de gente dizendo, meus irmãos, Jesus está falando isso. O que tem de gente, meus irmãos, falando, Jesus está falando aquilo. Manda Deus falar não sei o quê. E sendo que o Senhor está em silêncio, está quieto. Só que nós não sabemos, meus irmãos, o preço que nós iremos pagar por cada falsa profecia lançada da nossa boca naquele grande dia. Porque, meus irmãos, uma profecia falsa, ele traz temor no coração de uma pessoa que é humilde. E muitas pessoas acreditam. E muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas ficam desesperadas e quando não acontece elas ficam frustradas. Só que não é culpa de Deus que não aconteceu, não é. Ele já falou no livro de Deuteronômio, quando um profeta lançar uma profecia e não acontecer é porque não foi o Senhor que falou. É porque não foi o Senhor que falou. E aqui João, em 1 João 4, ele está falando, amados, não creia em todo espírito, em todo tipo de revelação. Mas provai se o Espírito é de Deus. Porque já existem muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Hoje em dia, conforme vai chegando o tempo de Cristo, né, cumprir as suas promessas, a sua palavra, conforme vai se aproximando o dia, mais vai aumentando o número de falsas profecias. Hoje em dia, meus irmãos, é comum a gente ver as redes sociais e nós abrimos as redes sociais e encontramos o quê? Alguém orando. Alguém dizendo, deixa o seu nome e eu entregarei a revelação.
A gente abre as redes sociais e já vê alguém dizendo: deixa o seu número do telefone que eu vou passar o recado do Senhor. Vamos tomar cuidado todas as vezes que nós mencionarmos o nome de Deus em alguma coisa. Isso, meus irmãos, é espírito da incredulidade. Isso, meus irmãos, é trabalho, é obra do espírito do anticristo. Nos últimos tempos se levantaria muitos falsos profetas, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Voltando ao que eu estava dizendo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: Jesus vai voltar no ano 2000, no ano de 2010, voltar no ano de 2020. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele sabia que isso iria acontecer. Os discípulos ficavam indagando Jesus: quando será a sua volta? Quando será a sua vinda? Quando o Senhor vai vir sobre a terra? E Jesus, ele olhou e falou dessa maneira: olha, conforme o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos sabem. E nem mesmo eu, em carne aqui agora com vocês, eu sei. Mas unicamente o meu Pai que está no céu, que sabe o dia e a hora em que Ele há de vir. Se isso é bíblico, meus irmãos, por que que quando nós ouvirmos um áudio, Jesus vai voltar no ano 2021, e você vai lá e compartilha, por que? Sendo que você sabe que aquilo é uma mentira. Você sabe que aquilo ali não tem base bíblica. Aí você fica desesperado. Por quê? Por que que muitos ficam desesperados? Por falta de meditar na palavra do Senhor. Porque se você ler a palavra do Senhor, você desmascara um falso profeta é na hora, é no mesmo momento. No mesmo momento você tem o discernimento para saber se o Espírito procede de Deus ou não. Porque toda pessoa, quando vai lançar uma profecia, meus irmãos, tudo que ele fala tem base bíblica. Tem fundamento bíblico. Agora, meus irmãos, uma pessoa vem e fala aí, vai ficar 3 dias. Da onde que ele tirou isso da Bíblia? Da onde que ele tirou isso da palavra? Isso aí é só para quê? Para trazer pavor e medo na vida de muita gente. E o que tem, meus irmãos, no perfil pessoal da gente, que fica falando dessa maneira, perguntando, né? Será que é verdade? Compartilha nos grupos, pede opinião, será que é verdade? Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Quando aconteceu o momento do 6º selo, lá no Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 12, que fala que quando aconteceu o período de que o sol, o dia vai virar noite e a lua ficará na cor de sangue, as estrelas vai cair do céu e os montes, olha só, até os montes vai sumir, desaparecer. Isso vai acontecer, sabe quando? Quando o povo de Deus já estiver na glória. Quando a igreja de Cristo for arrebatada. Quando a igreja de Cristo for arrebatada. Só que eu já deixo algo. Ai dos falsos profetas. Ai daqueles que dizem, assim disse o Senhor, e ele não disse. Vai pagar um preço terrível. Sabe por quê? Porque aquilo que você profetizou para aquela pessoa não vai acontecer. Porque não foi Deus que falou. Aquela pessoa vai ficar frustrada. Corre o risco dela sair da igreja. Corre o risco dela sair da presença de Deus. Corre o risco dela não querer mais saber da igreja por causa de uma falsa profecia. Eu sei que é comum, é normal. Quanta gente já chegou em mim, né? Pedindo oração e falando, olha, Deus falou alguma coisa? Eles já vão naquela esperança. Não é toda hora que Deus fala. Não é todo momento que Deus fala. Tem gente que vai, Deus falou alguma coisa? A gente fala, não, Ele não falou nada.
Para a pessoa, aquele ali não serve, não é homem de Deus, não é usado por Deus. Mas quando ele encontra um que de 5 em 5 minutos põe a mão na cabeça dele, tem um recado para dar. De 5 em 5 minutos põe a mão na cabeça dele, já tem outro recado para dar. Passa mais 5 minutos, outro recado para dar. Toma cuidado. As profecias, elas não são brincadeira. O Senhor advertiu isso lá no Velho Testamento, dizendo que aquele que diz, assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada, ai dele. O ai de Deus é doloroso. O ai de Deus é doloroso. Não queremos nós, meus irmãos, provar o ai de Deus. Sabe o que vai acontecer no dia 8? Não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer no dia 8? Não vai acontecer nada, o dia vai ficar normal. E o que vai acontecer? Muita gente vai ficar escandalizado dos que acreditaram, né? Porque não é todo mundo que acredita. Mas os que acreditaram, muitos deles ficarão escandalizados. Por que não aconteceu? Falaram que era hoje. Falaram que era o dia 8. Não aconteceu. Porque não foi de Deus a profecia. Foi uma profecia falsa. Uma profecia mentirosa. E muita gente ficará escandalizado. A obra de Deus é escandalizado. O Evangelho de Cristo é escandalizado por causa de algumas pessoas. Por causa de alguns homens. Mas o Senhor usou Isaías. Fala para o meu povo. Ai daquele que disser assim diz o Senhor, sendo que ele não disse nada. Ai. Sabe o que é ai de Deus? Toma cuidado. Deus é amor. Deus é amor. Mas não brinque com o Espírito de Deus. A própria palavra fala que tudo tem perdão, menos a blasfêmia com o Espírito Santo. Toma muito cuidado. Quando o Senhor falar algo para ti, tenha convicção que é Ele que está falando. Tenha convicção de que é Ele que está falando. Tenha certeza que é Deus que está usando você para passar aquilo, porque se for algo da carne, se for algo do homem, a profecia não acontece. Mas o profeta paga preço, o falso profeta. Então, Jesus ele já alertou, quando aproximar o meu tempo, vai ser normal as obras do anticristo operar na terra. Usando os seus falsos profetas. Usando os seus falsos profetas para enganar, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos. E a gente abre o Facebook. A gente já vê uma transmissão lá. Deixa aqui o seu nome. E eu passarei o recado de Deus. Deixa aqui o seu número do telefone. Passarei o recado de Deus. Deixa aqui a sua conta bancária. Deposita uma oferta de amor e passarei o recado de Deus. É assim ou não é? É um escândalo isso. Isso está trazendo, meus irmãos, uma imagem negativa para a igreja. Onde muitas das pessoas, por causa dos falsos profetas, que são muitos, dizer dessa maneira que todo pastor é mentiroso. Dizerem dessa maneira que todo pastor é ladrão. Porque fala não acontece, fala não realiza. Deus ele já deixou. Vamos ler a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Para você não ser enganado pelo inimigo, para você não ser enganado. Eu me lembro uma vez, os irmãos que moram aqui em Cuiabá, vocês que moram aqui em Cuiabá devem lembrar dessa profecia, falaram dessa maneira: vai romper a barragem. Hoje à noite vai romper a barragem e Cuiabá, a Várzea Grande inteira vai morrer afogada.
Foi assim ou não foi? Viralizou. As redes sociais só falavam disso. Chegou a noite, um monte de gente dormindo, mas preocupado. Chegou na hora, não aconteceu nada. Eu nem compartilho essas mentiras. Eu nem compartilho. Vai deixar os outros desesperados por quê? Vai deixar os outros apavorados para quê? Sabendo que se lançar uma falsa profecia, sabendo que se lançar uma falsa revelação, vai pagar um preço ardido. Vai pagar um preço doloroso. Que Jesus chegou a comparar dizendo que seria melhor que ele colocasse uma corda no seu pescoço, lançasse no rio, do que fugir da mão de Deus, da ira de Deus, sobre a vida dos falsos profetas. Nós temos que ter vigilância e cuidado até em compartilhar esse tipo de coisa, que nós sabemos que não tem fundamento bíblico, que nós sabemos que não tem fundamento da palavra. Porque nesse período, meus irmãos, que o coronavírus chegou, é normal. É normal aparecer pessoas dizendo, Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo para mim. É lógico, já está acontecendo. Já está acontecendo. Aí aparece um monte. A internet da gente chega, fica até lotado, cheio. Prova. Jesus, ele deixou prova se o Espírito é de Deus ou não. Porque tem muita gente que para massagear ego de alguém, para massagear alguém, eu só vou na igreja se tiver revelação, se não tiver eu não vou. Então, para alegrar aquela pessoa, você passa uma revelação para ela. Toma cuidado. Porque Deus, ele fala pouco. Mas quando ele fala, ele faz. Deus, ele não fala toda hora, não. Você que gosta de ir na casa de profetinha, que de 5 em 5 minutos tá colocando mão na tua cabeça e de 5 em 5 minutos tem um recado para te dar. Toma cuidado. Deus fala pouco, mas quando ele fala, acontece. Porque quando é uma revelação de exortação, uma revelação de correção, que Deus fala, se coloca no altar, vai consertar a tua vida, a pessoa não quer receber. Aí a pessoa fala que é do homem. Aí a pessoa fala, não, é levante do inimigo. Independente se for de bênção, ou se for profecia de exortação, vamos ter certeza se é Deus que está falando mesmo. Antes de dizer, assim diz o Senhor. Porque dia 8, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer nada. Mas o nome da igreja, de muita igreja, vai ser escandalizado e muita gente vai falar aí, ó, mais uma profecia aí que lançaram aí e não aconteceu. Essa é a vida das igrejas. Está trazendo escândalo para as igrejas, trazendo escândalo para a obra, tornando mais difícil para ganhar as almas. Só que Jesus advertiu, isso é trabalho do espírito do anticristo, que já está no meio de nós desde o tempo de Jesus Cristo. Porque ele vai contrário a tudo que Jesus diz. A tudo que Cristo diz. Nessa noite, eu quero abrir os olhos dos irmãos. Abrir os olhos de vocês. Vamos tomar cuidado no que nós compartilhamos. No que nós compartilhamos para o nosso próximo. É esses áudios mesmo aí, ó. Ele viraliza por quê? Porque você compartilha. Porque eu compartilho. E nós sabemos que isso não provém de Deus porque não tem base bíblica. Todas as profecias de Deus sobre a volta de Cristo não tem data. Não adianta você dizer daqui a 2000 anos, daqui a 4000 anos.
não tem dia. A qualquer hora, a qualquer momento, ele pode chegar. O que existe é somente sinais, mas o dia exato não tem. Pode ser no abrir e fechar de olhos. Quando você vê alguém dizendo, Jesus já vai estar em 2021, já repreende ele, vai para lá, o espírito do falso profeta. Porque a Bíblia deixa bem claro, relatado, que o dia e a hora ninguém sabe. Nem o Filho, quando estava aqui em carne, sabia. O nosso dever é estar pronto, preparado. Porque a qualquer momento ele pode chegar, pode ser agora ou amanhã. E o Senhor Jesus ele já deixou escrito para nós não escandalizar com os falsos profetas que vai vir dizendo no nome do Senhor. E chegar no momento não acontecer. Porque chegaria o período que isso seria normal. E agora, meus irmãos, com essas informações que estão aí, a coisa está normal mesmo. Mas se você quer salvação para a tua alma, você não vai se apegar em homens. Você vai se apegar a Deus. Você não vai se apegar na fala da mulher, você vai se apegar a Deus. E sabe, meus irmãos, o que está acontecendo com esse período que nós estamos passando, que nós sabemos que é a proximidade de Cristo, que é os sinais de que Cristo breve virá, de que se levantaria falsos profetas, pestes assolaria a terra e por aí vai. Sabe o que temos que fazer agora? É anunciar a verdade da palavra do Senhor, doa quem doer, escuta quem quer escutar, ouça quem quer ouvir. É tempo de nós nos levantarmos com a autoridade de João Batista e dizer para o povo se consertar, dizer para o povo se aproximar mais perto de Deus, dizer para o povo aquilo que a palavra nos ensina. Porque outra profecia está aqui, meus irmãos, que quando chegasse o tempo que o povo não quisesse mais ouvir a verdade, mas antes eles acolheriam para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Esse dia já chegou. Esse dia já chegou. Porque existe pastor para tudo que é tipo de gosto e vontade. Pastor para agradar classe A, pastor para agradar classe B, pastor para agradar classe C. Até pastor para agradar os que são drogados, né? Tem problema fumar uma droga. Pastor para agradar os homossexuais. Não tem problema, até falam que usam a blasfêmia de dizer que Deus é gay. Que mundo que nós estamos vivendo? Que época que nós estamos vivendo? E que a verdadeira igreja de Cristo fica de boca fechada. Tem gosto. Tem pastor para agradar o seu ego. Para dizer todo tipo de coisa que convém. E tem muita gente, meus irmãos, que por causa de amizades, né? Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de ciclano. Então eu vou falar isso aqui para não desagradar fulano, para não desagradar ciclano, porque senão ele vai virar a cara para mim, ele vai virar as costas para mim, não vai gostar de mim, vai deixar de ser meu amigo. Só deixa de ser seu amigo aquele que ainda está apegado ao mundo. Porque aquele que abandonou o mundo há muito tempo, meus irmãos, aquele que abandonou o mundo há muito tempo, ele renuncia à sua carne e passa a viver para Deus. Ele reconhece o que é pecado e o que não é pecado, ele abandona o que é errado. Agora, aquele que não reconhece Deus como Senhor, meus irmãos, ele não tem a capacidade de abandonar o pecado. Não tem a capacidade de abandonar o mundo. Ele se apega. Essa é a palavra. Ele se apega.
Aí vem o apóstolo Paulo dizer, olha, chegará o tempo em que eles amontoarão doutores conforme as suas próprias vontades, ou seja, eu sou a favor do segundo e terceiro casamento, vou me apegar a um pastor que apoia o terceiro e o segundo casamento. Eu sou uma pessoa que fuma, então eu vou pegar e vou me apegar a um pastor que apoia o meu fumo. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir um louvor gospel sertanejo. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir um rap que fala de Deus, tá bom demais. Ou eu sou uma pessoa que gosta de música profana, essas músicas que nem de Deus fala. Então eu vou me apegar a alguém que defende o meu direito. Se apegue em Cristo. Se apegue nesta palavra. E siga tudo que está escrito aqui nela. Está escrito na palavra que eu tenho que carregar a minha cruz e me renunciar. Mas eu não quero me renunciar. Jesus tem que aceitar do jeito que eu sou, né? O Senhor, Ele nos aceita do jeito que nós estamos. Quando você aceita Ele, quando você vem para a presença dEle do jeito que você está, Ele te aceita, sabe para quê? Para causar transformação na tua vida, para causar arrependimento na tua vida, para ajudar você a abandonar o cigarro, ajudar você a abandonar a bebida, e não para que você continue nessa prática da prostituição, do adultério. Jesus, ele quer causar transformação na vida do homem, transformação na vida da mulher, para que assim você não seja enganada por falsos profetas. Porque se você for ver, meus irmãos, tem até carnaval dentro da igreja, e você vai lá e você fala, não, estamos dançando para Deus. Estamos bebendo uma cerveja na roda de amigos, xingando palavrões em nome de Deus. Nós estamos nos prostituindo no nome de Deus. Não, onde já se viu um negócio desse, meus irmãos? Sendo que Cristo, ele deixou nós aqui para combatermos o pecado. Deus, ele entregou na nossa mão uma espada e um escudo para pelejar contra Satanás e para pelejar contra as obras do anticristo. Isso é a obra do anticristo, meus irmãos, contrariar tudo que está na palavra. Eu não falo o anticristo em si, em pessoa, que não se manifestou, mas eu falo a obra de anticristo. A obra do anticristo é o que, meus irmãos? É contrariar a palavra completamente. E por isso que nós vemos hoje até a igreja para homossexuais. É por isso que nós vemos hoje igrejas que se adaptam ao mundo para atrair os jovens. Mas aqueles jovens não têm transformação de pensamento, não têm transformação de atitude, não têm transformação na sua maneira de ser. Ele continua do mesmo jeito. E Jesus, ele quer que quando nós venhamos para a presença dele, nós tenhamos mudança em tudo. No jeito de vestir, no jeito de andar, no jeito de falar. Porque nós passamos a ser luz do mundo. Luz do mundo. Sabe o que é ser luz do mundo? É você estar na volta dos seus amigos, na roda dos seus amigos, e eles perceberem que você é diferente simplesmente pelo jeito de você falar. Simplesmente pelo jeito de você vestir. Simplesmente pelo jeito de você andar. Eles já notam, ele é diferente. Por que que quando Pedro tentou negar a Jesus dizendo que não era deles, de Cristo, e o povo sabia que Pedro era de Cristo porque o jeito dele parecia com o jeito de Cristo?
Porque Pedro aprendeu a andar como Jesus andava. Pedro aprendeu a falar como Jesus falava. Pedro aprendeu a ensinar como Jesus ensinava. Então, de longe, o povo olhava para os discípulos de Cristo e já notava: é servo de Cristo, anda, fala e age igual a ele. Você imaginou Jesus aí falando gírias? Você imaginou Jesus aí mexendo com a mulher dos outros? Você já imaginou Jesus na roda, participando de roda de escarnecedor, onde conversa é só mulher dos outros, marido dos outros? Você já imaginou Cristo nessa situação? Não! Então, se você não imagina Cristo nessa situação, é porque nós não podemos estar nessa situação. Temos que mudar. Temos que falar como Jesus fala. Temos que nos vestir como Jesus vestia. Temos que ser calmo como ele foi calmo. Porque quando as pessoas olharem para você, já vai ver: você é sal da terra, você é luz do mundo, tem diferença. Aí sim, quando você abrir a sua boca para dizer Deus está dizendo dessa maneira, o povo vai ter temor. Quando você abrir a sua boca para dizer Deus está dizendo dessa maneira, o povo vai ter temor quando você abrir a tua boca. Mas agora, a pessoa vem lá do mundo, gostava de um sertanejão, dançar um rock. Aí para ele se adaptar à igreja, o que ele vai lá? Um louvor com ritmo sertanejo, um louvor com ritmo de rock. Sangue de Jesus tem poder. Primeiro, o nosso louvor. Até o louvor nós temos que tomar cuidado. O que nós louvamos? Se é para glorificar nós mesmos, arranca da sua lista de louvor. Eu vou dar a volta por cima. Que a minha vitória tem sabor de mel. É focada no homem. É focada em si mesmo. A minha vitória tem sabor de mel. Vou dar a volta por cima. O verdadeiro louvor, que é para adorar a Deus, que é adoração, que é exaltação de verdade, é aquele louvor que exalta não o seu próprio nome, não para dizer que Deus está te defendendo, que Deus tem a obrigação de te defender, mas que você exalta o nome de Deus dizendo: Deus, tu és santo. Deus, tu és grande. Deus, diante da tua presença eu sou tão pequeno, diante da tua grandeza eu vivo para ti, eu respiro para ti, eu ando por causa de ti. Isso é louvor de adoração a Deus. Os louvores da harpa, por exemplo, são louvores que engrandecem o nome de Deus. Não é louvor que vai elevar o seu ego, a sua própria pessoa, dizendo que você vai pisar na cabeça de não sei quem. Você vai estar engrandecendo o nome de Deus. Vamos nos assemelhar em Cristo em tudo. Nós vivemos uma geração dos últimos tempos, então é normal que escândalos venham, que falsas profecias venham, que Satanás tente iludir a juventude de uma maneira terrível, tanto que Jesus ele chegou a citar e a dizer dessa maneira: será porventura, quando eu vier, quando Cristo vier, ele ainda achará amor na terra? Ele ainda vai achar? É uma indagação, é uma pergunta. Se ele ainda vai achar um justo, se ele vai achar um homem de oração ainda, uma mulher de oração, um jovem de oração. É fácil você convidar o seu amigo: vem para a igreja, hoje vai ter rave gospel. Vamos para a igreja, hoje vai ter um funk gospel lá, vai ter um carnavalzinho gospel lá, vamos lá, vamos fazer o nosso bloco. É fácil chamar eles.
Mas o verdadeiro evangelho, ele traz arrependimento para o nosso coração, ele traz renúncia. Eu gosto, é você dizer, eu gosto de dançar as músicas que é para o ego do homem. As músicas que são de romance, de amor. Ou as músicas que são de traição. Eu gosto de dançar esse tipo de música. Mas por amor a Deus eu vou renunciar, eu vou abandonar tudo isso. Isso é você largar a carne. Isso é você deixar o desejo da carne de lado. Não é você, eu vou sair da igreja A porque na igreja A eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Chegaria o tempo em que muitas pessoas com comichões nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades para defender os seus pecados. Essa é a palavra. Defender os seus pecados. E seguirão esses falsos mestres. Não terão mais prazer de ouvir doutrina. Não terão mais prazer de ouvir a voz de Deus de verdade. Não terão prazer de ler a palavra, porque toda vez que ela ler um versículo que vai contestar a prática do erro que ela está fazendo, ela vai dizer, não, Cristo já morreu por mim, perdoado está o meu pecado, a salvação vem pela graça. Realmente a salvação ela vem pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, realmente. Só que nós temos que lembrar do que Cristo falou para aquela mulher adúltera. Cristo olhou para ela e falou, continua praticando o seu adultério? Continua. Ela já estava ali. Eu lembro também de uma mulher, meus irmãos, que foi ter com Cristo no poço. Ela tendo uma conversa, Cristo olhou para ela e falou, olha, vai para a tua casa, né? Aquela mulher olhou para Cristo e disse dessa maneira, Senhor, eu não tenho marido. Cristo olhou para ela e falou dessa maneira, realmente, olha só, Jesus vê o oculto e o escondido, realmente esse já não é seu marido, porque você já teve 5 ou 6 casamentos antes, então realmente não era. Mas o que trouxe? Aquela mulher se arrependeu, tornou-se uma missionária e ganhou muitas almas para Cristo, voltando para a mulher que foi apanhada em adultério, levaram diante de Cristo, colocaram uma pedra na mão, em cada um nas suas mãos e falou, Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor o que diz? O Senhor falou, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu de pouco em pouco, quando Jesus ia escrevendo algo sobre a areia. Só que depois, quando ficou somente ela e Jesus olhou para ela e olhou, cadê os seus acusadores? Ela disse, não tem nenhum, Senhor, só ficou o Senhor e eu aqui. E Jesus olhou para ela e falou, então nem eu te acuso. Porém, vai e não peques mais. Jesus olhou para ela e falou, vai e continua pecando? Jesus olhou para ela e falou, vai e continua adulterando? Continua se prostituindo? Continua nessa vida? Não, Jesus olhou para ela e falou, vai e não peques mais. Quando eu e você nos arrependemos de verdade, de coração, nós temos sim a capacidade de renunciar muitas coisas para viver para Cristo. Nós temos sim a capacidade de pegar essa cruz, que muitos julgam ser pesados, mas nós temos a capacidade sim de pegar essa cruz e seguir. E seguir. E se alguém disser, olha, irmão, eu estou numa situação da minha vida está nessa situação. Eu vou ser realista, eu não posso abandonar isso.
Eu vou ser realista para o senhor, pastor. Eu não consigo abandonar a prostituição. Eu não consigo abandonar a traição, o adultério. Eu não consigo. O Senhor pode dar uma fezinha para mim, né? E fala assim: Deus, ele vai me perdoar por isso. É a hora de você combater o erro e falar: olha, eu não tenho respaldo bíblico para isso. Você quer viver para Cristo, você vai ter que abandonar o adultério. Você vai ter que ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Você vai ter que honrar o seu marido. Você vai ter que honrar a sua esposa. Você vai ter que abandonar a cachaça. Você vai ter que abandonar as drogas. Quando você fala essa verdade, a pessoa pode não aceitar. Ela fala: eu não aceito abandonar isso ou aquilo. Eu não aceito. Portanto, porém, se eu não aceito, eu vou procurar alguém que aceita. Eu vou procurar alguém que aceita a situação que eu estou vivendo. Quem pode dar glória a Deus aí nos comentários? Só que Jesus, Deus, quando chegar naquele grande dia, pelo motivo de você ter falado a verdade, a sua mão vai estar limpa. A sua consciência vai estar limpa. Mas quando você foi enganado e usou de falsas revelações, usou de falsas doutrinas, pregando aquilo que não estava dentro da palavra, a palavra do Senhor fala que você e eu, se estiver nessa situação, você e eu, distorcendo a palavra, distorcendo a Bíblia Sagrada, nós seremos lançados no inferno, com o rosto desfigurado, para o lago de fogo. E muitos dos seguidores serão lançados também para o lago de fogo, por ter omitido a verdade da palavra, por causa de dinheiro, por causa de dízimo, de A, de B, por causa de alguma circunstância, de alguma razão, abrir alguma brecha. A palavra do Senhor é uma só. Se a palavra de Deus, ela te dá respaldo para você pregar a verdade, então você pode pregar a verdade sem medo. Porque Paulo, uma hora usado pelo inimigo, ele olhou para Jesus e falou: Jesus, as suas pregações estão pesadas demais, o povo está fugindo, está saindo tudo. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você quer acompanhar a multidão? Você quer ser mais um? Vai! Com eles, vai com eles. Só que Pedro reconheceu, arrependeu e falou: Senhor, como que eu vou se só o Senhor tem palavra de vida? Muitas das vezes podemos não aceitar, pode doer no momento, mas nós sabemos que é Deus cuidando de nós. Deus, ele não quer que nós nos embriaguemos na bebida. Sabe por quê? Para você não passar vergonha na rua, para você não ficar dormindo de madrugada na rua e ter que alguém passar a maior vergonha de pegar você pelos braços e levar para sua casa porque você não aguenta com as suas próprias pernas chegar na sua casa. Deus, ele não quer que você viva na prática do adultério. Que você viva na prática do adultério. Porque olha a destruição que você vai causar para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa ou seu marido que tanto confia em você, que tanto ama você. Vai trazer uma destruição terrível para a tua família. E é isso que Satanás mais quer, destruir família. É por isso que o Senhor nos adverte a isso. Deus, ele quer que você abandone a prostituição ou que a jovem guarde o seu corpo.
para que você, aleluia, quando tiver com o seu futuro marido, sua futura esposa, você seja feliz. Você fala dessa maneira, eu estou passando uma crise no meu casamento e tem muita gente dizendo para mim dessa maneira, separa, larga dele, larga dela. Repreenda esse espírito satânico. Porque aquele que Deus une, Deus não separa. Quem separa é Satanás. Aquele que Deus junta, Satanás não espalha. Porque está juntado. Deus, ele não destrói uma família para formar outra. Na onde já se viu isso? Deus não destrói uma família para fazer outra, não. É antibíblico. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja fiel e leal àquela pessoa que Deus colocou do teu lado. Porque até para isso existe falso profeta, para dizer, Deus mandou você separar do seu marido, sangue de Jesus tem poder, toma cuidado quando você mencionar o nome de Deus para qualquer coisa, até para aconselhar alguém. Até para aconselhar alguém, toma muito cuidado ao dizer, Jesus está falando, Deus mandou dizer. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração e que Ele continue tocando em vocês e me perdoa qualquer coisa. Deixa eu ler os comentários aqui, pedido de oração, alguém fez pedido de oração, eu vou ler somente os pedidos de oração, amém? A Tânia Regina, pedindo oração em favor da minha saúde e aposentadoria. Amém. Deus vai te abençoar. Quero perguntar se tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar. Escreva aí nos comentários. Eu quero aceitar Jesus. Ou você quer um pedido de oração. Faça aí nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora. Tem 8 pessoas online. Tem 8 pessoas online. A Alexandra Gonçalves também. Peço oração por mim e pela minha família. Eu vou ler os pedidos de oração somente. Amém, meus irmãos? Maria Verônica, ore por mim, Maria, né? Para os meus filhos Davi de Melo, Jonas de Melo, meu esposo Valdemar Prado, para o neto Gustavo Henrique, para minha ex-nora Roberta, ore sempre pela minha família, não sou crente, mas durma que eu conheço a gente por sempre na Igreja de Deus e Amor. Um forte abraço, fica na paz do Senhor. Então já até convido você, Maria, a aceitar Jesus. Amém? Você não é evangélica, então aceita Cristo como teu Salvador. Deus vai dar vitória para a tua vida. Tem muitos irmãos participando, dando a paz do Senhor. Deus abençoa cada um dos irmãos, né? Que nos cumprimentaram com a paz do Senhor. Aleluia. A irmã Zildinei também, a Cíntia, né? Ore pela minha família, pela nossa família, né, Cíntia? E a Zildinei, peço oração pela minha família. Amém. Nós iremos orar, Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Tem mais alguém aí para aceitar a Cristo? Para reconciliar? Meus irmãos, eu quero dar mais um alerta para vocês. Cultuem a Deus na sua casa. A porta da igreja está fechada, mas você pode cultuar o Senhor na tua casa, mas não deixa de prestar culto a Deus. Né? Eu volto a bater nessa tecla, é tão fácil a gente ver tantas coisas, mas cultuar a Deus é tão difícil, ouvir a palavra é tão difícil. Por que será? Porque é coisa espiritual. Se você não alimenta o seu espírito, a sua carne fica fraca, forte. A sua carne ficando forte, igreja, você não fica nem querendo saber. Oração, jejum, passa batido, porque não está alimentando o seu espírito. Você alimenta o seu espírito com a palavra. Mas quando você ouve a palavra, você percebe que você tem mais força para orar, jejuar. Você percebe que mesmo nesse período de pandemia, não foi tirado de você o desejo de orar, jejuar, se santificar, se consagrar. Porque Deus, ele te abençoa. A Cíntia está pedindo oração por Breninho Araújo. Amém.
Nós vamos orar por ele também. Deus vai dar a vitória. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos. Abençoa cada um dos irmãos que ouviram, ó Pai, esta mensagem, este culto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um poderosamente. Eu creio no teu milagre. Em nome de Jesus, eu apresento cada pedido de oração que aqui foi feito pela família de cada um dos que pediram ao Senhor, para que o Senhor entre com a grande providência e realize o grande milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, na tua providência, no teu milagre, na tua vitória, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Oh, glória. Deus abençoe cada um dos irmãos que ouviram. Amanhã é feriado. Graças a Deus, meus irmãos, deu certo de fazer a transmissão, né? Tava um pouco difícil. O nosso compromisso, meus irmãos, de estar aqui nessa transmissão, nesse culto, a princípio era para os membros do MAPIM, né? Mas eu tô vendo que Deus está trazendo outras famílias para essa transmissão, né? Porque Deus, ele traz quem quer ouvir a palavra. Quem não quer, né? Fazer o quê? Mas Deus abençoe cada um de vocês que ouviram, guardaram essa palavra. Que Deus, ele dê força para vocês passarem e enfrentarem esse momento. E que vocês provem se esses espíritos aí de profecias aí vêm de Deus ou do homem. Para que você tenha discernimento antes de compartilhar, né? Porque vamos compartilhar aquilo que é verdade. Aquilo que é mentira, vamos só ouvir e descartar. Só ouvir e descartar. Deus abençoe cada um dos irmãos, vocês que acompanharam. Deus abençoe vocês que compartilharam. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja contigo aí na sua casa, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.